Então, o ponto X de hoje nós temos uma novidade para todos vocês. E com muito custo, né? Ele foge de mim. Quando eu chego e falo que quero falar com ele, ele foge de mim. Aí ele tem um assessor que ajuda, os dois, assim, são dois fujões. E hoje eu consegui trazer com muito custo, graças a Deus, para o ponto X de hoje, porque o ponto X da questão é quem é o doutor Sebastião Coelho. Esse homem que revolucionou Brasília. De repente, esse homem apareceu, né? Ninguém sabia quem era o doutor Sebastião. E aí, doutor Sebastião, chegou aquele homem aguerrido, aquele homem que veio para mudar a nossa história, que veio para trazer alegria e força para esse povo que precisa ser impulsionado no momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Então, para a gente começar, eu vou deixar ele só falar um pouquinho, porque eu quero mostrar para vocês quem é o doutor Sebastião Coelho. Olá, doutor Sebastião, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, a presença do Jaciel, esse homem que escudeiro, né? Que fica blindando o senhor. Que Deus abençoe sua vida, o nosso Brasil. Então, doutor Sebastião, se apresenta aqui para o pessoal do Ponto X. Ô, Fátima, primeiro é uma alegria estar com você aqui. Eu tenho acompanhado teu trabalho, né? Você participa de todas as manifestações, de toda essa luta, né? E a demora da vinda até aqui, porque realmente nos últimos tempos tem sido bem difícil, assim, encaixar agendas, né? Fátima, eu sou uma pessoa muito simples, né? A pessoa olha assim e fala, ó, desembargador, Sebastião, mas eu não nasci desembargador. Desembargador Verdade. aconteceu na caminhada da vida, né? E já como desembargador, eu pedi aposentadoria do Tribunal de Justiça no dia 19 de agosto de 2022, por não concordar com o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, quando da posse dele no Tribunal Superior Eleitoral, na terça-feira. Não é? E até ali eu não era conhecido do público, era conhecido somente dos advogados, né? E algumas pessoas de relacionamento, né? Mas do público não. Mas da forma como eu pedi a aposentadoria, tomou uma grande repercussão, porque eu falei que ia aposentar por não concordar com o que o Supremo Tribunal estava fazendo e principalmente com o discurso que Alexandre de Moraes fez na posse lá do TSE. Ele fez um discurso inicialmente muito bom, falando de liberdade, até que em um determinado momento ele falou liberdade, mas... Aí a partir dali estragou tudo. Eu falei, não, eu não vou participar disso, porque a minha trajetória, né, eu fiquei 30 anos, 11 meses, 5 dias na justiça, né? Eu digo, eu não vou participar de arbítrio. Né? E eu fiz muito bem ter aposentado e estou muito feliz no novo caminho que Deus abriu. Mas, doutor Sebastião, quanto tempo ainda faltava para o senhor aposentar? A idade limite para aposentar são 75 anos. É a compulsória. Chegando aos Uhum. 75 tem que sair. Eu estava com 67 à época, portanto eu poderia ter ficado no tribunal mais 8 anos. Eu abri mão da minha carreira de 8 anos para me manter dentro dos meus princípios, né? Você veja que houve uma emenda constitucional permitindo a ida de magistrados para os tribunais superiores até 70 anos. Então, na hipótese, pessoas com 67, 68, tentando chegar lá. Eu já estava, eu tinha 67 anos, poderia ter ficado, mas eu saí. E não me arrependo em nenhum momento. Tenho saudade, é diferente. Né? Sim, do Saudade do trabalho das trabalho, não, o trabalho pessoas, que eu né? realizava ali como juiz. Eu sempre fui muito feliz como juiz. Tenho assim uma tranquilidade que eu posso encontrar com qualquer. Eu trabalhei muito em área criminal, eu posso encontrar com qualquer pessoa que eu condenei que eu tenho certeza que vai me tratar com respeito, porque eu nunca desrespeitei ninguém. Doutor Sebastião, o que poderia ser feito porque a justiça, ela está... Não posso nem falar essa palavra, né? Mas vamos dizer, ela foi cooptada pelo mal, vamos dizer assim. O que poderia ser feito para mudar? Porque tem muito juiz que não tem uma boa cabeça, né? São pessoas que estão usando do cargo para prevalecer. O senhor entende o que a gente está falando? O que poderia ser feito para essa indicação não ser assim política? Ah, eu vou indicar esse, agora vem o Messias como indicado, né? E já está tendo essa repercussão com o nome Fátima, dele? olha,
o que precisaria ser feito no momento para uma solução para o país seria o Senado Federal a exercer o seu papel constitucional, que é de controle dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, não existe nenhum órgão que o controle. O único órgão é o Senado Federal. Mas nós tivemos aí, o Alcolumbre foi presidente 2 anos, depois o Pacheco foi presidente 4 anos, voltou ao Alcolumbre novamente agora, e o Pacheco pelo menos ficava em silêncio, mas o Alcolumbre ele disse claramente que ele não pautaria impeachment de ministro supremo. Então, com uma palavra dessa, que a única pessoa que tem o poder para fazer, dar início ao procedimento de impeachment, disse que não, jamais vou fazer, nesse ponto, os ministros ficam assim à vontade. Eu estou tranquilo, porque eu posso cometer qualquer erro ou até ato de má-fé ou abuso de poder que não será aberto um processo contra a minha pessoa. Então, isso está muito errado. E essa forma, eu estou falando de uma situação atual. A forma de escolha, ela é uma forma equivocada, porque ainda essa semana perguntaram, vi um trechinho só, que eu não assisto essa pessoa, né, para o presidente da República, sobre questão de amigos do Supremo. Sim. Não estou indicando amigo, estou indicando um técnico. Aí perguntaram para ele, mas o Zanino era seu amigo? Não, ele não era meu amigo, era meu advogado. Conversa, né? Lógico. Então isso está errado. Você veja, dos 11 ministros do Supremo, tem uma vaga, né? Nós temos só um juiz no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux. Juiz, quando eu falo assim, o juiz que prestou concurso. Que aí estudou, fez toda uma carreira. Ele foi para o interior, foi para uma cidadezinha pequena, foi crescendo, chegou na capital, chegou a desembargador. É o único juiz que nós temos, é o Luiz Fux. Os demais nenhum fez. Então, essa forma de escolha está equivocada. Eu conversei outro dia com o governador Zema, que ele é pré-candidato a presidente da República, né? E eu tratei essa questão com ele, né? Eu digo, governador, o candidato que terá meu voto e meu apoio, ele tem que assumir um compromisso de só nomear juiz concursado para o Supremo. Essa seria a melhor coisa. Aí eu fiz uma pergunta para ele, quantos desembargadores o senhor tem em Minas Gerais? Ele explicou, não lembro agora o número, né? Eu falei, o senhor não tem 4, 5 ali aptos para chegar a ministro supremo? Ele respondeu na hora, falou assim, Valdo Paixão, eu tenho 30 se eu quiser. Eu estou falando só de Minas Gerais. Eu não estou nem contando, porque era uma conversa com o governador. Então, veja, dentre os desembargadores do Brasil todo, existem pessoas qualificadíssimas que chegariam ao Supremo com toda uma trajetória de decisões. Você já conhece, você quiser saber como eu atuei como desembargador no Tribunal de Justiça, mas você botar lá uma pesquisa, Sebastião Coelho, que vai aparecer tudo que eu decidi, o julgamento. Então a pessoa sabe quem é que está pretendendo a vaga de Supremo. É tudo aberto, né? Sim, Sebastião, sim, é tudo. Então essa seria um primeiro compromisso, sabe, Fátima? E o outro que eu penso, o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser transformado em Corte Constitucional. Qual a diferença, doutor Sebastião? Só tratar de assunto que diga respeito à Constituição. Então, Sim. O Supremo Tribunal Federal jamais iria julgar criminalmente ninguém. Jamais iria julgar um caso cível. Você conhece que aparece caso no Supremo de, olha, um caso de roubo de galinha chegou até o Supremo. Essas questões parariam todas no Superior Tribunal de Justiça, né? Então, por quê? Uma outra solução seria fazer uma emenda constitucional e transformar todos eles em mandato, tirando a vitaliciedade, e uma regra, olha, quem já está há tanto tempo e tal. Bom, isso daí daria uma confusão muito grande, porque eles iam dizer, não, nós temos direito adquirido a permanecer até chegar aos 75, né? Então, a solução que eu vejo seria mesmo a transformação do Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional. Agora, doutor Sebastião, nós estamos aí advogados de porta de cadeia ali, né? Porque eu acho que, no meu entender, eu não sou jurista,
No meu entender, para chegar um juiz, para chegar o desembargador, tem todo um processo, um estudo. Então, hoje nós temos aqueles que é de porte de cadeia, que é nada, e de repente está dando canetada e decidindo o que o mundo, o que o Brasil pode e o que o Brasil não pode. Então, como é que freia isso, doutor Sebastião? Mas antes do senhor responder, eu quero mostrar o vídeo 1, quero mostrar um pouco quem é o seu Sebastião. Que eu acho assim, que o vídeo 1 pra gente, Jota, você está mostrando tudo, João. Eu falei. Não tenho medo de arbítrio! Não tenho medo! Arbitrários! Arbitrários! E a meu respeito e minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura! Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. O ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB. Isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, que ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos. Quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta disso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. O senhor percebe, vou falar, a coragem que o senhor tem, né, de enfrentar esse senhor, né, o digníssimo, excelentíssimo Rei dos Reis. E eu estava ali naquele momento, eu estava lá dentro. E ali, como é que foi? Como é que as pessoas comportaram? Que de repente nós ouvimos gritos, né? O senhor com aquela potência, realmente mostrando a indignação, porque eu achei aquilo o cúmulo do absurdo. Ele fez de propósito. Na verdade. O atentado contra o exercício da profissão de advogado, como atentado à liberdade de expressão, isso fere a democracia. Porque o advogado, ele não está ali em nome próprio. Ele está ali para defender um direito de alguém que não está habilitado para falar em nome próprio. Por exemplo, um advogado, ele tiver alguma causa contra ele, ele pode ele mesmo se defender. Mas não é a regra. Então, quando o advogado é contratado por uma pessoa, ele vai fazer aquela defesa. Se ele é impedido, o próprio direito de defesa está sendo cerceado, né? Então, esse episódio aí foi muito lamentável, porque eu era advogado de um dos réus, o Felipe Martins, e era um processo só, processo 12.100. Todos num bolo só, trabalhamos nele muito tempo. Quando foi na primeira sessão para recebimento da denúncia, o que o procurador fez? Ele separou em blocos, né, em núcleos, como eles falam, né? Mas era uma coisa só. Então, mas mesmo assim, nós fizemos contato lá na secretaria sobre a ida. Falei, não, o advogado do processo não precisa. E não precisava mesmo. Então, eu fui lá para assistir como seria dos primeiros... primeiras denúncias para encaminhar a denúncia a apreciação da denúncia do meu cliente, né? E houve tentar enrolar, tal, e por fim deixaram entrar e nos colocaram numa sala no outro andar, né, para ver em telão. Eu falei, negativo. Aí conseguimos chegar lá na entrada do plenário, estava lá falando o ministro Alexandre de Moraes, e os servidores lá disseram que não podia entrar. E eu tentei entrar mesmo. Eu digo, não, isso aqui não está... Até quando botaram uma barreira de policiais ali na frente, eu não tinha como passar por cima deles. Aí eu dei os gritos que vocês todos viram. E o meu único arrependimento é que gritei pouco. Doutor a potência Sebastião... foi boa, mas o tempo foi curto. Sim. Deveria ter gritado mais. Devia, porque tiraram o senhor. O senhor não tem medo de ser preso? Zero. Eu tenho medo desses caras nenhum. Alexandre de Moraes... Eu acho que eles percebem Alexandre isso. de Moraes, ele é um sujeito desequilibrado. Doente. É uma mente doentia, né? Agora, o que me deixa assim
muito triste é ver que nós estamos sendo governados por um senhor como esse, né? Que na prática ele está governando o país. Nós temos presidente, Ele dá as ordens para o presidente da República. Estão em parceria, não está dando muita ordem não por enquanto, né? Mas dá ordem direto para o Congresso Nacional. Cerceia direito dos advogados, do direito dos deputados, né? Agora eu estava vendo hoje, eu não sabia, aquela busca para a esposa do Ramage e as filhas. Foi, pegaram no aeroporto, o laptop dela. Veja, isso. a Constituição ela é clara de que a pena ela não passa da pessoa do condenado. Então, o familiar não tem nada a ver com isso, então esse abuso. Por exemplo, ele decretou a prisão de Bolsonaro, alegando que houve uma convocação do Flávio para uma oração. Quer dizer, um ato totalmente, até eu publiquei isso na minha rede social, um ato de terceiro. Você não pode ser responsabilizado por ato de terceiro. Não tem cabimento isso. Então, eu lamento, viu, Fátima, que o Senado Federal esteja sendo tão covarde. Essa é a palavra mesmo, né? Então, eu estou... Não sei se é a palavra, doutor Sebastião. Eu posso até falar aqui para o senhor. Na verdade, eu acho que é tudo a mesma coisa. Eles são o sistema. Então, assim, eles perderam a vergonha... Eles se ajudam, eles trabalham juntos. Então, olha, você encobre o que eu já fiz, eu vou encobrir o que você fez. E assim faz tudo parte do sistema. É por isso que ele não vai pautar nunca. Eu voltei para a advocacia, não é? Após aposentar, bem devagar, porque eu não posso correr muito, né? E eu tenho uma missão, sabe, Fátima? Eu quero ver esses presos do 8 de janeiro, e o Bolsonaro, os generais, Braga Neto, todos eles, Heleno, eu quero ver essas pessoas livres dessa injustiça. Eu tenho como objetivo hoje, independente de política, a fazer com que essas pessoas sejam justiçadas, que elas não continuem a sofrer o que estão sofrendo com absurdo isso, um absurdo total, um processo ilegal, provas mentirosas, né? E tudo abstrato, né? Tudo criação da cabeça, da mente diabólica, né? Esse processo é um lixo, não serve para nada, né? Essa é uma primeira missão que eu estou empenhado de coração, em troca de nada. Eu sinto o sofrimento daquelas pessoas, né? Essa é uma primeira etapa, do Bolsonaro, de todo mundo, né? Porque eu também acompanhou o Felipe Martins, né? Sim, o Felipe Martins continua agora, está previsto o julgamento dele, acho que é para o dia 10, né? Então a gente fica assim, é um julgamento que vai ter? Não é um julgamento. Julgar o que não tem que se julgar. Não é um julgamento. Eles seguraram até o final porque eles já têm o que eles vão fazer, não se trata de julgamento, né? Então, eu tenho a primeira missão, no momento, essa, é a anistia. Anistia. E eu não vejo outra saída. O Congresso é um Congresso covarde. Eles não... agora, já tem votos suficientes para a anistia na Câmara, deputado. Só para pautar, né, Hugo doutor Mota não Sebastião? bota, quer dizer, está agindo como moleque, certo? A idade dele, eu com 36 anos, eu era juiz e com muita responsabilidade, né? Mas botaram um moleque na presidência. Ele está agindo como marionete, agindo como moleque. Também. Né? Certo? Então, ele não pode, um homem só, peitar a nação toda. Então, quais as tratativas que ele tem, nós não sabemos. Então, eu até fiz um vídeo essa semana que eu não vejo outra alternativa. O país só terá alguma alternativa agora se houver uma paralisação nacional. Se houver paralisação. Movimento de rua nós já fizemos todos. Eu fui pelo menos uns 3, 4 na Vida Paulista, São Paulo. Só não fui do Rio de Janeiro. Não é? Mas fui de São Paulo em todas que aconteceram, aqui em Brasília em todas, né? Enfim, e qual o resultado concreto? Não tem nenhum resultado concreto, né? Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor, porque inclusive tem um momento que eu vou mostrar. Eu tenho visto o senhor em todos os eventos, o senhor é convidado também, né? Sim. Pelo respeito que as pessoas têm ao senhor, pelo seu histórico, é o que o senhor falou. Entra lá, busca quem é Sebastião Coelho. Tranquilo. E as pessoas sabem que o senhor realmente está trabalhando, está com a intenção mesmo, tem a boa intenção de fazer pelo país, de sair, assim, até às vezes fica ruim, a gente está num domingo de muito sol, o senhor vem com a esposa,
vai ali, fala, caminha, às vezes até com dificuldade, né? Porque está muito quente aquele espaço e as pessoas aglomeram em cima. E tem que ter aquela força de vontade. Então a gente sabe que o senhor veio para fazer a diferença. Tanto veio que tem esse vídeo 2, que, João, põe o 2 para gente aqui. Esse aqui também, doutor Sebastião, o 2, João. Não é esse, não. Tá, João, enquanto você acha... Eu mandei, João, o 2. Tá, mas pegando o gancho lá que o senhor tinha falado, enquanto ele acha pra gente, do presidente Bolsonaro, o senhor estava na lista para visitá-lo, não estava, seu Sebastião? O dia 22 de outubro, o presidente pediu que uma lista, umas 6 pessoas, para visitá-lo, e eu estava incluído nessa lista, né? No mesmo dia, Alexandre de Moraes indeferiu o pedido do Valdemar da Costa Neto, dizendo que ele agora era investigado também, e não falou nada sobre os demais. Mas, na sequência, ele autorizou os demais. Agora, com relação à minha pessoa, ele não disse sim nem não. O pedido de visita está lá em aberto, né? Não sei se agora com o Bolsonaro preso, se ele mantém a validade daqueles pedidos, né? Porque ele não disse local, né? Se ele autoriza ou não, eu gostaria que ele decidisse. Se autorizar, tá tudo certo. É só dizer, olha, Mas agora ele não vai poder receber visita, vai? Claro. Na Polícia Federal ali? Claro, está recebendo visita. Claro da família, né, doutor Sebastião? Mas ele pode receber visita, sim. Os presídios, ele está ali como se fosse um presídio, né? Então, no presídio, o preso, ele indica às pessoas que ele quer receber visita, inclusive visitas permanentes. Não é, não é uma visita, eu tenho aqui minha relação de visitantes. Aí tem os dias de visita e vai todo mundo naqueles dias. Claro, como ele está preso na Polícia Federal, é uma situação diferenciada, né? Então, eu gostaria que ele decidisse. Que eu queria ver o motivo pelo qual ele vai dizer que não autoriza a minha ida para conversar com o Bolsonaro, né? E com relação à tornozeleira, porque o senhor conhece, né? Essa história que aconteceu, se o senhor acha que foi uma coisa armada, o que aconteceu naquele momento? Porque o presidente não... Sempre ouvi conversas de que a tornozeleira pudesse ter alguma escuta. Mas essas conversas a gente ouve, né? Eu, do que eu conheço de tornozeleira, essa não é a finalidade, né? Mas a questão eletrônica, ela é possível em qualquer setor, né? O que ocorreu é que o presidente, ele realmente não suportou aquele momento ali. Não suportou, estava cheio. Agora, por quê? 00:08, segundo disse, né? Sim. Ele mexeu na tornozeleira e foi dormir. Tá certo? Então, eu fico com o laudo médico, né, que relatou a alteração dos remédios, né, e eles que falavam tanto que o Bolsonaro era negacionista, agora estão negando um laudo médico de profissionais altamente qualificados, né? Não são médicos cubanos, são médicos altamente qualificados, né, do que aconteceu naquele momento. Mas aquilo ali, Fátima, foi só uma questão foi um acréscimo, porque o pedido de prisão de Bolsonaro que a Polícia Federal fez foi no dia 21. Mas, foi no dia 21. Quem é que faz alguma coisa para mudar isso? Pediu com relação ao ato religioso que ia acontecer. Nós fizemos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Algumas pessoas fizeram contato, eu falei, eu vou para lá sim. Você vai? Eu vou sim. E fui, você estava lá, nós fizemos o ato, né? É porque isso ali que o Alexandre de Moraes fez, eu não gosto nem de chamar esse cidadão de ministro, sabe? Porque ministro é o ministro, juiz, a pessoa que cumpre a lei. Ele, para mim, é um violador da lei, é um sancionado por ser violador de direitos humanos, né? Parece que nada aconteceu com essa sanção. Um país que admite que um magistrado sancionado pela lei Magnitsky, como violador de direitos humanos, continua julgando como se nada tivesse acontecido, né? Então, a prisão de Bolsonaro, ela ocorreu por conta da convocação daquele ato religioso. Ou seja, é uma intolerância religiosa. Isso foi um motivo, né, doutor Sebastião? Porque eles já estavam querendo fazer isso. A questão da tornozeleira, ela veio depois. Ela aconteceu depois, não é?
Aí ele pegou e junta tudo, aí alega porque o Ramage foi embora, a Zambelli foi embora, Eduardo. Ele deveria lamentar que 3 deputados federais, com grandes votações, não é? Tiveram que sair do próprio país para viver em condições adversas, porque não têm a condição de viver no próprio país exercendo os mandatos, né, por conta de perseguição. Não é? E ele citou tudo isso na decisão. Ele fez mais, ele colocou Bolsonaro na Polícia Federal. Isso é uma vergonha. O Estatuto dos Militares, Lei 6.680, parágrafo único, letra C, diz que o militar só pode cumprir penas somente em unidade militar. Ele coloca na Polícia Federal e o comandante do Exército de forma covarde. Esse general Tomás, não sei das quantas. Doutor Sebastião, tudo é quieto, um sistema. Aí vem o ministro da Defesa e fala, o Zé Múcio Monteiro, e fala, não, decisão judicial não se discute, se cumpre. Pelo amor de Deus, essa quebra que ele fez, isso ele fez de acordo do comandante do Exército, não se iluda não, porque teve uma reportagem de que antes dessas prisões todas, ele teve um jantar, ou uma visita na casa do comandante do Exército. Ninguém desmentiu, está no jornal. Sim. Não é? E que nessa visita o comandante do Exército teria pedido para que durante a prisão dos generais tivesse um militar presente, que não botasse algema. Isso está nos jornais, tá certo? Então, é evidente que naquele momento ali, eles conversaram e combinaram que ia para a Polícia Federal. Tem uma fala na revista Veja, uma aspa, dizendo que o comandante do Exército afirmando que não queria Bolsonaro em uma unidade militar, porque ele foi condenado por tentativa de golpe e poderia incitar a tropa. Está na revista. Então, veja, esse comandante... Mas aí que vem as fake news, doutor Sebastião. Isso é justamente para confundir. Eles usam a imprensa para explicar o inexplicável. Então, olha só, nós vamos colocar ele aqui porque tem esse problema que o Exército não quer. Não é o Moraes que é Não, mas essa minha explicação ela veio depois da prisão. Depois da prisão. E no decreto de prisão, colocando o Bolsonaro lá, já na execução, lá na Polícia Federal, ele faz uma comparação com Lula. Diz, olha, o Lula ficou preso na Polícia Federal, Bolsonaro também vai ficar. Estaria ok se não tivesse um pequeno detalhe. Lula não é militar. Não é militar. Bolsonaro é militar. Ele está submetido a um regime próprio estabelecido numa lei. Então, ele fez, inclusive, o comandante do Exército permitiu que o capitão ficasse com a mensagem que passa para a tropa. Deixou o capitão lá e os generais botou no quartel. Os generais foram corretamente para o quartel, mas o Bolsonaro também deveria ir para o quartel. Evidente que o alojamento era diferente porque há uma distinção, mas o Bolsonaro é ex-presidente da República. Eles querem diminuir ele o tempo inteiro. Então eles uma pessoa que se torna um símbolo como o Bolsonaro, mesmo que eles matem o Bolsonaro, porque isso é um processo para matar o Bolsonaro. É verdade. Mesmo que eles matem o Bolsonaro, o que ele plantou e o que ele agregou em torno dele durante esses 4 anos de governo e mesmo após, não é? Bolsonaro é o único líder para valer da direita que nós temos, é Bolsonaro. E eles querem deixar ele 27 anos lá dentro da Polícia Federal. Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele pediu uma análise sobre a patente do presidente. Porque estão querendo tomar a patente dele para justificar. Então, olha, você não é mais militar, então você vai ficar 27 anos aí. Isso aí decorre da lei. Se você for condenado a uma pena superior a 2 anos, você é submetido a um julgamento especial e todos vão passar por esse julgamento. O Bolsonaro e os generais também. O almirante, todos os militares vão passar por esse julgamento perante o Superior Tribunal Militar, entendeu? E eles perdendo a patente, aí sim, aí eles não têm mais vínculo com as forças, né? Eles passarão a ter somente um benefício financeiro para a família, por tudo que eles contribuíram, por tudo que eles pagaram ao longo da carreira militar, não é? Mas, e aí pode ir para uma prisão comum
Mas E que trabalho do sistema, né? Porque, É. inclusive, a presidente do STM é indicação do Lula. Não, e ela fez mais. Ela foi num evento lá em São Paulo Eu vi isso. e falou que, olha, eu quero pedir perdão em nome do Nossa, eu vi Superior isso, Tribunal Sebastião. Militar. Aquilo ali é um E aí absurdo. eu fiz um vídeo respondendo para ela se ela falava em nome dos demais, se alguém deu autorização para ela falar aquilo. Felizmente, um brigadeiro que é ministro do STM, numa sessão seguinte, ele pegou a palavra e repudiou aquilo, disse que não, a senhora não tinha autorização do tribunal para fazer isso. Falou em seu nome. Felizmente, teve uma voz que se levantou dentro do tribunal. Então, se você for olhar por esse aspecto, eu não sei qual será o resultado desse julgamento. E aí tudo, Fátima, se resolveria com a anistia. Ou voltar a falar ontem, né? Tem uns 3, 4 meses já que eu fiz um vídeo dizendo, olha, basta se revogar os artigos 359, letra L e letra M do Código Penal, que esses 2 crimes que eles estão condenados, você revogou, acabou o crime. Não precisa de anistia. Ficam revogados esses artigos. Então acabaram os artigos, acabou o crime. Entendeu? Mas o Congresso é conivente com tudo isso. O Congresso lamenta-se muito Mas, que... doutor Sebastião, vamos dizer, está muito simples. OAB cooptada, Tudo. STM, o Congresso, os 2 presidentes das casas. Então, o senhor percebe que eles vieram fechando tudo? Sim. Eles fecharam tudo, colocaram medo nas pessoas para as Sim. pessoas não irem às ruas, porque Sim. o povo tem voz. Inclusive, o advogado do Trump falou ontem que eles só podem agir se o povo forem às ruas. Aham. Se o povo mostrar a força, né? Sim. Agora eu quero ouvir o que você achou, João. Põe o outro, então. Vamos pular esse, se não achou. Põe o vídeo 3 para mim. Olha só, doutor Sebastião. O que é a liberdade de religião, né? Pode deixar passando, João. Doutor Sebastião, o que significa isso, o povo brasileiro em oração, o senhor ali? Isso daí demonstra que nós fizemos o bom combate nessa causa, né? Fizemos o bom combate, mas não teve a ressonância necessária no Congresso Nacional. Veja, todos nós ali ajoelhados, orando, rezando o Pai Nosso, né? Isso daí na cabeça de Alexandre de Moraes é um bando. Ele citou um nome lá, eu nem me preocupo muito em ler, mas ele comparou essas manifestações religiosas aos golpistas do 8 de janeiro, na cabeça dele, né? Então, eu não sei como é que eu vou atingir para mostrar para os bispos, né, os pastores, né, os líderes espíritas, de que esse avanço contra o direito da liberdade religiosa pode levar daqui a um tempo você não poder mais ler a Bíblia, não pode mais. Já acontece em alguns países, né? Sim, China, Coreia do Norte, esses não têm. Mas no Brasil nós temos. Então, uma maioria cristã do nosso país não pode ficar submetida à ordem de uma pessoa desequilibrada mentalmente. Essa pessoa não tem o equilíbrio necessário de... Mas é aí que está o problema. Desculpa, seu Sebastião. Assim, o que salva esses malvados é dizer que está desequilibrado. E aí vai... não, ele vai ficar ali fazendo um tratamento porque ele está doido. Ele é mau mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, Fátima. Tem um ditado que fala assim, que para doido, doido e meio. Está faltando um doido e meio para resolver a questão desse país. Essa aqui é uma realidade, né?
Mas eu creio que nós vamos reverter isso, viu, Fátima? Eu creio, sinceramente, que nós vamos... eu não vou me conformar de virar este ano sem que essa questão desses presos seja resolvida. Não vou me conformar. Mas o que fazer, doutor Sebastião? Eles não votaram. Olha só como é que está o quadro político. Até o senhor me corrija, porque eu estou ali dentro do Congresso. O que nós vimos? O presidente das duas casas romperam com o governo. Isso depois que o presidente e os militares foram presos. Então, eles não precisam do Lula. Eles não estão precisando do Lula. Eles precisam, o que seguram eles é a pauta da anistia. Mas, Fátima, esse rompimento é só até acertar um volume de emendas. Não vou me enganar a população. Esse rompimento é um rompimento tático para cobrar um preço mais alto. É isso. Não é para usar a situação do presidente e negociar. Nós vamos dar anistia, mas desde que seja assim. Não. A anistia tem nada a ver com esse rompimento de mentira de Alcolumbre e Hugo Mota com Lula. Isso daí é para eles ficarem mais fortes, para dizer, olha, nós vamos aliviar a barra do governo aqui, mas você terá... Hoje saiu no jornal alguma coisa que um deles, não sei qual, falou em direção de... Olha, foi de estatais, eu não sei quais são. Eu li rapidamente, sabe? Então isso daí, na verdade, é um jogo de tomar lá da cá. Infelizmente, quando falam Brasília, eu ouço muito, eu sou alagoano, né? Uhum. Quando eu viajo pelo Brasil, ou mesmo quando eu não viajo, ouço manifestações dizendo, olha, porque lá em Brasília, porque é Brasília. Não é o povo de Brasília. Lembre que você pega dois políticos expoentes do meu estado, Renan Calheiros e Arthur Lira. Nossa. Tá certo? São expoentes da política nacional. São. Os dois presidiram a Câmara e o Senado, são pessoas... é Brasília isso? Não, é Alagoas. Entendeu? Alcolumbre é Brasília, não é Brasília, é Amapá. Eu falo desses lugares porque é tranquilo que eu morei no Amapá. Tá certo? Uhum. Então, a questão são as pessoas que querem a perpetuação no poder, e cada deputado é legítimo que você pense em reeleição, mas alguns trabalham em função da reeleição. Né? Eu conversando uma vez com o deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, ele me disse, Sebastião, a pessoa chega ali em Brasília, às vezes nunca foi nem em Brasília. Uhum. De repente é deputado federal. É verdade. Aí chega na Câmara, aquela pompa lá que você conhece, né? Tantos assessores, verba para isso, verba para aquilo, emenda que eu posso mandar para cá, para lá. O cara diz, eu nunca mais quero sair daqui. Entendeu? Então, por isso que eu acho que, em termos do legislativo, tem uma rotatividade, mas em termos do executivo, não tinha que ter reeleição. Tinha que acabar. O Fernando Henrique, ele acabou com esse país. Quando diminuiu o mandato de 6 para 5 anos, mas permitiu reeleição. Depois adaptaram para ficar 4 anos. Né? O ideal mesmo seria um mandato de 5 anos sem reeleição. Tem uma proposta do senador Girão, que foi aprovada lá no Senado, nas comissões. Ouvi uma história de que seria colocada em votação por esses tempos, né? E que não permite a reeleição e faz uma reorganização do Senado. Né? Mas não sei se eles votam. Né? Porque a população tem que entender o seguinte, você que cobra o Congresso, eu estou lá sempre que posso, né? Mas estou inteirado da política de Brasília, né? Do Brasil. Não é? O Congresso não é aquilo que a gente vê ali. Abre uma sessão, aí tem debate, tem grito, quase esses estapeia, não é. Tudo é acertado por trás. É isso que acontece. Já chega lá com a palavra certa, o que vai fazer. É isso que acontece. Confiar em quem, né? Só em Deus, né? Vamos lá para o outro aí, João, por favor. Mas, doutor Sebastião, tem uma coisa que aconteceu que eu quero depois falar do relato. Nas ditaduras, a fala do senhor. não se permite liberdade de expressão
ou liberdade religiosa. Aqui em nosso país, nós temos Nós visto acabamos de ultimamente manifestações de autoridades do Poder Judiciário dizendo que a liberdade de expressão não se confunde com liberdade de agressão. Isso é óbvio. E a própria legislação penal já pune a agressão. O governo que está no poder atualmente tenta, de todas as formas, limitar a nossa liberdade de expressão. E a liberdade religiosa? Em alguns municípios, por decisão Pode abaixar aí, judicial, não pode mais o senhor falando. Mas o senhor vê que o senhor falou da liberdade. E o senhor comentou, né, que a gente não tem a liberdade até agora de orar. Porque eles sabem que o que une o povo é a oração, o que aconteceu em frente aos quartéis. As pessoas se uniam para rezar. Eu cobri ali os quartéis, doutor Sebastião. Eu via, assim, pessoas vindo de tudo que era lugar do Brasil, todos os dias. Tinha a igreja católica, tinha os evangélicos, mas o pessoal fazia oração e todo mundo ali, numa unidade, se uniram. E isso mexe com o outro lado, né? O lado do mal. Então, o lado espiritual levantou ali, doutor Sebastião. Aí eu pergunto ao senhor, hoje, se a gente não tivesse Deus, se não fosse um país laico, um país cristão, o Brasil, o senhor acredita que nós já estávamos vivendo literalmente uma ditadura? A oração, ela une a todos, não é? Na oração, você declara que tem um ser supremo, aí sim, acima de você, que governa nossas vidas, né? O único setor que eu diria mesmo que eles não entraram ainda é nas questões religiosas. Eles estão tentando. Esse sujeito que apareceu lá na manifestação, né? Eu já fiz um levantamentozinho da vida dele, mas eu quero um dado mais concreto que vou mostrar quem é esse cidadão. Eu posso falar o que eu sei, o senhor vai falar o que o senhor vai estudar. O que você sabe? Eu sei que ele é da Igreja da Janja. Ele faz parte de uma congregação dela. Mas Janja não tem igreja. Não. Assim. Ele faz parte de um grupo que está tentando levar os petistas, comunistas, para dentro das igrejas, enganando os crentes, especialmente dentro da igreja evangélica. Ela até teve num evento aqui em Ceilândia, salvo engano, teve outro no Rio de Janeiro, outro na Bahia, não é? Então, pessoas como ela, elas são muito bem recebidas na igreja evangélica, eu sou evangélico, eu sou pastor, não é? São muito bem recebidas na igreja evangélica para entregar a vida a Jesus. O que é fazer confessar os pecados, arrepender-se, confessar os pecados e ter uma transformação de vidas. O que essa senhora está fazendo nas igrejas que ela foi até agora é para tentar dar uma de simpática, angariar a simpatia dos evangélicos para esse governo. E uns pastores, me permita dizer, os pastores vagabundos. Vergonha. Que admitem isso. Não tem outra palavra para dizer. Eu sei que é forte isso, eu nem gosto de usar essa expressão, mas são sujeitos que estão atrás de pequenos benefícios, esquecendo o compromisso dele com Deus. Sim. E tem, da mesma forma que eles estão infiltrados em universidades e instituições, eles querem agora criar uma forma de se infiltrar dentro da igreja. Essa que é a realidade que nós estamos vivenciando e eu tenho o dever de... Fábio, deixa eu te falar, eu tenho 70 anos de idade. Eu não tenho mais tempo para brincar. Olha, vamos fazer um projeto para daqui a 20 anos. Não. Eu tenho que viver o projeto hoje. Então, tudo que eu puder dizer para a juventude, primeiro para resolver a situação de momento que nós estamos vivenciando, mas para focar na juventude, para os jovens que vão tomar conta desse país do futuro, eu tenho o dever de fazer isso. E faço com muita tranquilidade, não tenho temor de nada, porque nós só temos uma coisa certa na vida, que é que nós vamos morrer em determinado dia
quando Isso. Deus achar que nossos dias se cumpriram aqui na Terra. Os demais são imponderáveis. As pessoas ficam dizendo, olha, eu vou ser candidato a isso, a fulano é certo que vai se eleger. O que é certo? Uhum. Não existe nada certo, ainda mais em votação, né? Eu ouço muito essa conversa, olha, fulano já está eleito, fulano não tem chance. Eu digo, olha, eu não me preocupo com isso, eu quero viver o meu dia a dia e denunciar E o essas pessoas. chamado, né, doutor O Sebastião? chamado. Porque é um chamado. É. Todo mundo quer, mas poucos são chamados. É claro que eu incomodo o Supremo Tribunal Federal por uma razão muito simples. Eu fui membro do Poder Judiciário por mais de 30 anos. Nenhum deles ali, nenhum, tem o tempo de magistratura que eu tive. Mesmo os que estão mais antigos, o mais antigo lá hoje é o Gilmar Mendes, né? Quando ele foi ser ministro, eu já era juiz. Nossa, doutor, Eu já era muito juiz. tempo. Entendeu? Então eles sabem que quando eu falo as coisas, eu procuro sempre não ofender. Como ser humano, como carne, eu tenho vontade. Uhum. Tenho vontade de falar poucas e boas, né? Mas eu sou cristão e eu tenho que falar as coisas dentro de uma tranquilidade. Tá certo? Mas eles sabem que eu sei das coisas, como funciona, né, doutor? o que é o correto, né? Então é isso. Eu estou à disposição do meu país sem nenhum temor. Não tem possibilidade de temer nenhum deles. Ah, Sebastião, você pode ser preso. Bolsonaro não está preso sem ter feito nada. Qualquer um pode porque ser a preso. perseguição vai aumentar, né? Sim, justamente porque os que vão vir para o Senado aí é o olho grande deles. Agora eu quero só pegar um gancho ali, que o senhor falou daquele que entrou no momento da oração. No vídeo, foi o senhor que parou. Tem isso, eu estava ali filmando. O senhor parou, o senhor começou a ouvir o que ele estava falando, o senhor tomou o microfone da mão dele. E aí tinha um rapaz que estava ao lado, de camisa amarela, foi para cima, aí tiraram. Mas foi o senhor que tomou ação. Porque o Flávio, eu acho que ele não estava entendendo ainda. Veja, ele fez uma leitura, né? E ele foi caminhando até que ele disse, olha, aqueles que abrem covas, então, diante do ato que nós estávamos praticando ali, nós estávamos um ato contra a injustiça. Praticada por quem? Por Alexandre de Moraes. Isso. Então, qualquer pessoa que estava acompanhando o raciocínio dele, a conclusão daquela fala dele seria como, não sei se citaria o nome, como juiz, o nome de alguém. Aí ele vira e fala para o Flávio, como seu pai, que abriu covas e tal. Eu olhei para o Flávio, ele estava assim, coitado, o Flávio estava destruído. Estava sem ter. Destruído, deu dó de ver o estado daquele moço ali. Enfim, o Flávio ficou assim, ele foi assim, como ele disse, meu Deus, não pode estar acontecendo, né? Só que o cidadão, ele estava de costas para mim, assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu já me movimentei. E arranquei o microfone da mão dele, né? Aquele moço de camisa amarela, é a pessoa que está sempre nas manifestações, né? E ele agarrou ele pelo colarinho e puxou. Você sabe que ele apanhou, né, doutor Sebastião? Me disseram Tiraram depois, ele, tem me o vídeo, disseram, sim, né? tem o vídeo. Quem salvou ele foi a polícia. Ah, é? Ele saiu dali, o pessoal batendo nele, e ele caminhando no sentido onde estava a faixa para aquele lado de lá, ele tomou um chute. Até quando o Flávio, eu tomei o microfone, passei para o Flávio, ele falou, olha, pessoal, tranquilidade, vamos fazer aqui um ato profético, tudo, né? Ele até pediu para que não fizesse nada, né? Mas veja bem, você está dentro da tua casa, aí chega um sujeito e cospe na tua cara. É o inimigo, né? Não tem quem queira possa ter tranquilidade. Foi isso que aconteceu. Nós estávamos numa coisa nossa ali, uma nossa, todos no mesmo propósito. Aí vem lá um cara daquele para provocar. Depois ele disse que foi lá para provocar mesmo, né? Ele faz parte daquele conselhão do governo, já teve cargo em ministério, não sei do que. É um petista. Ele não é da igreja, mas ele é alguma coisa com a gente. Claro que quando alguma pessoa falar, Sebastião, ele foi expulso de lá a pontapés, não sei, foi falar dessa expressão, mas eu não vi nada, né? Mas o demônio, ele tem que ser expulso a pontapé mesmo.
Ali era a Sim, ele manifestação do tomou vários diabo, né? chutes ali. Né? Então, eu não vi, me contaram depois, eu digo, olha, eu lamento, Mas tem né? esse vídeo, doutor Tem? Sebastião? É, Tem, eu não procurei ver, mesmo porque desde sábado, eu tô assim, bem cansado, sabe? Porque eu nem estava em Brasília, eu estava a 400 quilômetros de Brasília, quase 400 quilômetros. Também o senhor não tem parado, E né, aí, doutor Sebastião? eu tinha saído para Tá descansar um direto, pouco. né? Aí quando eu acordei no sábado de manhã, que vi a questão da prisão do Bolsonaro, eu falei, eu tenho que estar em Brasília. Arrumei minha mala na mesma hora e vim embora e não parei até agora, sabe, Fátima? Então Doutor é isso. Sebastião, eu até agradeço, que eu sei que o senhor precisava mesmo estar ali. Agora, eu sei, João, vamos seguir, porque o doutor Sebastião também tem que ir. Vamos pôr o outro vídeo. E, por fim, eu vou deixar o doutor Sebastião falar o quarto. Doutor Sebastião, olha só, eu quero que o senhor fale dessa parte jurídica. Olha só que interessante. Contra governos e exigem muitas vezes movimento armado, ações efetivas de perigo à sociedade. Isso não aconteceu no 8 de janeiro. Um bom exemplo é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Pode-se fazer qualquer crítica a ele, mas ele nem no Brasil estava quando aconteceram as manifestações. A Lei de Segurança Nacional, usada para as condenações, cai exatamente dentro daquilo que eu coloquei. Uma visão expansiva apenas para condenar um determinado grupo ideológico. Isso não é correto diante de uma jurisprudência que preza principalmente pela condenação de acordo com a culpa de cada um. Não existe golpe contra prédio público, existe depredação. Golpes são contra governos e exigem muitas vezes movimento armado, ações efetivas de perigo à sociedade. Isso não aconteceu no 8 de janeiro. É assim, porque ele está entrando, ele não falou aí nesse vídeo, ele está entrando, ele e o senador Cleitinho, eles entraram com um projeto aí que existe uma brecha para o Senado mostrar que esse caso não é um caso de anistia, que o problema deles não foi um golpe do dia 8 de janeiro, só que eu quero saber como que ele vai fazer isso se o Alcolumbre não vai permitir. Toda essa matéria já foi debatida. O senhor já ouviu falar, né? Já ouvi. Toda essa matéria já foi debatida. Nós já, desde o início, eu fiz a primeira sustentação do 8 de janeiro. Pode ver, dia 13 de setembro de 2022, perante o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não é? E naquela oportunidade eu já falei tudo isso, de que, olha, o tribunal é legítimo para julgar, o juiz é suspeito para julgar, não é? Mas eles entraram com um pedido para que isso... Eu sei que isso entrou na parte jurídica, lá para os meninos. O texto desse pedido eu não vi ainda, para ser sincero para você. Eu tenho notícia, né? Mas eu não parei, é tanta coisa para parar, para analisar, que eu não tive ainda. Entraram essa semana, ele e o senador Cleitinho. Eu vou verificar. Eu acho que todas as tentativas são válidas, né? Agora me causa assim, muito espanto. Por exemplo, o Senado comemorou, vários senadores comemoraram, quando alcançaram 41 assinaturas para o impeachment de Alexandre de Moraes. Veio a sabatina de recondução do Gonê, e o Gonê teve 45 votos favoráveis. Então não tem cabimento uma coisa dessa, né? Então, louco, né? desses 41 aí, pelo menos 6 mudaram de lado para dar uma inversão do placar, não é? Então eu creio no seguinte: creio em Deus, grandes manifestações de rua poderemos ter. Tem a caminhada, né? O senhor está sabendo dessa caminhada? Dia 30. Não é o senhor que está de frente? Não. Me pediram hoje para ajudar Mas o senhor vai? No chamado. Eu, na verdade, no domingo, eu vou para o lançamento da candidatura do senador Girão, que é do meu partido, o Novo, né? Ao governador do Ceará. Né? Então, eu tenho um evento no sábado à tarde, lá, assim que eu chegar em Fortaleza. E no domingo... o senhor não vai estar em Brasília? Não vou estar em Brasília. Entendi. Não vou estar. Eu vou incentivar que todos estejam lá na Porque caminhada. o senhor era uma força maior, né, para estar ali, para trazer esse pessoal para as ruas, né? Pelo menos nessa caminhada. Mas a gente entende, porque também
É uma coisa que aparece assim, as pessoas se organizam desorganizado, não sei se o senhor consegue entender. É uma organização desorganizada. Então, faz um esquema e você vai, ao invés de pensar, chamar as pessoas principais ali, né? Eu digo ali uma liderança, mas aí é que tá, é cada um que quer aparecer mais, né? Eu acho que tudo que fizerem em prol da causa é válido, né? Mas tem que ter uma certa previsibilidade, especialmente de Sim. tempo, né? Porque as pessoas têm ontem, quando teve notícia, a pessoa fez contato, eu digo, eu estarei em Brasília. Claro que eu vou convidar que as pessoas, cada um é importante nesse contexto, né? Mas eu domingo realmente estarei em Brasília. Brasília não, estarei em Fortaleza para apoiar lá o meu amigo, um brilhante senador. Eu vou sentir muito de não ter o senador Girão continuando no Senado, né? E ele mesmo disse que não quer reeleição, ele não é a favor da reeleição. Tanto é que o projeto que está aprovado nas comissões lá no Senado Que não vai haver mais é reeleição. projeto do senador Girão, né? Ainda bem. Para a gente fechar, doutor Sebastião, eu escolhi um vídeo. Esse é o último, né? O último vídeo. Esse vídeo aqui eu acho que resume todo o nosso Brasil. E a presença do senhor no meio do povo. É a luta pela liberdade, doutor Sebastião. E o senhor estava ali naquele momento, ali, ó, junto com o povo brasileiro. Isso é todo mundo com esperança, né, doutor Sebastião? E qual a mensagem que o senhor pode deixar para a gente fechar esse ponto X, essa questão que nós estamos vivendo hoje tão intenso? Ontem eu fui lá para frente da Polícia Federal à noite. Sempre tem um grupo ali de pessoas, estão reunidos, eles colocam uma faixa, não sei se o senhor tem acompanhado. E as pessoas estão indignadas com essa situação, né? Sempre tem uma confusão ali na frente. Mas a esperança não morre. A única questão que o povo brasileiro, acho que todo mundo quer é liberdade. Nós temos presidentes presos, patriotas presos, militares presos, a imprensa presa, porque nós não podemos falar muita coisa. E o que o senhor pode deixar de esperança para o povo brasileiro nesse momento, sendo que nós esperamos o senhor no Senado. Eu sei que o senhor não veio porque o senhor quis. Eu lembro que o senhor até comentou, né? Foi chamado por um, foi chamado por outro, mas o chamado não foi de um e de outro, o chamado foi de Deus. É isso que eu penso. Então, para esse chamado que o senhor tem, já juntando isso como um senador, vamos falar como um senador, qual a esperança que o povo brasileiro pode ter no momento tão crítico que nós estamos vivendo? Primeiro, nós temos que cuidar do momento atual. O momento atual é de luta. Eu sempre digo uma expressão que é a seguinte: quem luta pode ganhar ou perder. Quem não luta já é um perdedor. Isso é tranquilo. Então, em novembro de 2023, quando estava todo mundo em silêncio, nós fizemos a primeira caminhada lá no Eixão. Você estava lá, Sim. frente ao Banco Central. Deu lá umas 200 pessoas, eu creio. Mas ali foi o rompimento. Ainda de novembro de 23, nós fizemos uma outra grande, segundo o coronel que estava conosco lá, cerca de 4.000 pessoas. Muita gente considerando o momento que vivíamos. Né? De lá para cá já fizemos muitos movimentos e bons movimentos. Né? Então, nós não podemos perder a esperança de que, e ter uma convicção de que nós podemos vencer essa guerra. Você não pode ir para uma guerra pensando assim, guerra no sentido figurado, né? Não pode ir para um objetivo, já assim, será que eu vou alcançar esse objetivo? Não. Você tem que ter autoconfiança de que você vai
alcançar aquele objetivo, apesar dos obstáculos que você vai ter que superar na caminhada. Então, nós chegamos a um ponto agora que nós já avançamos muito. Avançamos muito. E vamos dar crédito, né? Se não fossem as medidas que vieram dos Estados Unidos, nós estaríamos muito num patamar muito abaixo. E dar o crédito também para o Eduardo Bolsonaro, porque, evidentemente, foi a atuação firme dele lá nos Estados Unidos. É uma atuação, eu diria até simples. Por quê? É uma atuação de mostrar dados, de mostrar a realidade. Ó, mostrar os fatos verdadeiros para que as pessoas... caramba, isso está acontecendo no teu país? Nada mais do que isso. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele tem grande crédito no estágio que nós chegamos até agora, né? E quando nós chegamos como estamos agora, nós não podemos recuar. Nós não temos o direito de recuar. Ao contrário, nós temos o dever de avançar. Seria importante manifestações em todos os lugares, porque, veja, uma manifestação em São Paulo, não é? Claro que dá muita gente, mas tem um deslocamento. A pessoa do Amazonas gostaria de ir, mas o custo é altíssimo. Mesmo de Brasília, eu conheço pessoas que foram de carro, reuniram 4, 5 para dividir os custos e voltar, revezando a direção. Mas se você resolver pegar 2, 3 dias antes de uma manifestação para fazer uma viagem dessa, é muito caro a passagem aérea. Ninguém não consegue. Não consegue. Então, o ideal não tem patrocínio de governo de Lei Rouanet. Que aconteça em todas as cidades. Então, eu tô acreditando muito que algum setor desse país vai parar, e basta um setor parar, que os demais chegarão para agregar, entendeu, Fátima? E com relação à candidatura, eu fui convidado, fiquei feliz, fui convidado por uns 4 partidos aqui em Brasília para filiação, né? Mas realmente o Partido Novo, o partido que as minhas ideias, isso, né? Identificou melhor. E o Partido Novo é o partido que está fazendo as ações junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Quando no governo Bolsonaro tinha um partido de um moço aí, que eu não vou falar o nome dele para não dar moral, que ele entrava com tudo que era ação no Supremo, né? Até por banalidades, né? Mas o Partido Novo hoje tem entrado com ações sérias, questionando coisas sérias no Supremo Tribunal Federal, apesar de ser um partido pequeno, por enquanto. Então, eu estou muito confortável, né? Mas eles também deram esse espaço para o senhor, né, doutor Sebastião? Total, assim, eles estão dando toda... Então, o Partido Novo me abraçou. Isso. Eu não sou de direção partidária em Brasília, mas eu estou hoje na condição de dizer, eu vou disputar o Senado, mas de ser ouvido para qualquer cargo que queira disputar em Brasília, até para governador. Se alguém quiser ser governador, vai precisar que nós conversemos qual que é o projeto, né? Então, isso ainda está para ser definido. Estamos formando um grupo de candidatos a deputados distritais, deputados federais, e nós vamos para entrar nessa disputa aqui, e a população aqui vai dizer. E ali a gente tem o Van Hatten, né? Para o Senado pelo Novo, nós temos o Van Hatten no Rio Grande do Sul, temos o Deltan Dallagnol no Paraná, temos o Ricardo Salles em São Paulo, o Gilson Machado em Santa Catarina, que é deputado federal, o Gilson Santa Catarina, e agora sim, de momento... sim, temos o General Teófilo. General Teófilo, que é irmão desse general... E tem o Salles, né? O Salles em São Paulo, Ricardo Salles. O General Teófilo lá no Ceará. Mas o que dizer do Novo, né? Do Novo... Esses todos que eu estou falando são do Novo. Isso. São do Novo. Então, eu em Brasília, né? Então, nós temos aí... Eu acho que nós vamos ter candidato ao Senado, não sei dizer o número, mas tem, por enquanto, 6 certos que vamos nos candidatar, não é? Vamos mudar essa história, né, doutor Sebastião? Eu creio que eu digo o seguinte, o próximo Senado que for eleito, o próximo Congresso, né, Senado e Câmara, tem essa eleição a início de outubro, aí tem outubro todo, novembro, dezembro, janeiro, tem 4 meses. Em 4 meses,
tem que preparar todos os projetos para dia 1º de fevereiro de 27 a posse, para a partir do dia seguinte já Nossa, começar já começa a em fevereiro. implementar Acho que esse para recesso valer. não vai funcionar, não, hein? Acho que... Acho que não vai funcionar, não, esse recesso. Doutor Sebastião, o senhor fez parte hoje do nosso Ponto X. Nós agradecemos aqui a presença do senhor. Que Deus nos dê saúde, dê Amém. muita saúde e sabedoria para que o senhor consiga fazer a diferença, né? Eu, na verdade, eu como Fátima, normal, pessoa na fila do pão, nada, mas eu gostaria muito que o senhor ou fosse governador ou o senhor fosse para o Supremo. A minha esperança era que o presidente indicasse o senhor ao Supremo. Sabe, é uma vaga, que vão surgir vagas aí. Quem sabe, né, doutor Sebastião? Que eu acho que a área do senhor, o Senado, ótimo, perfeito. Muda tudo, tira todo mundo, e uma vaga, eu acho que do Supremo tinha que ser para o senhor. Eu queria o senhor como ministro. Olha, o Supremo eu não posso mais, porque só para chegar tem que ser até 70 anos. Entendi. E eu já tenho 70 anos, né? Então essa hipótese não existe. Meu foco é no Senado Federal. Às vezes as pessoas falam, Sebastião, por que você não vai para a Câmara? É uma eleição certa, já ganhou. Eu digo, não existe, nada é certo. Eu voto para o início. Certo é só que nós temos um dia para morrer. Eu me vejo no Senado contribuindo. Eu gosto de fazer alguma coisa. Eu não quero participar de reunião para ser um número na reunião. Não é? Se eu for para uma reunião é porque eu posso contribuir alguma coisa naquela reunião. Mas se não for na minha presença, ela é dispensável, né? Então, o meu foco é ser candidato ao Senado Federal. Não é? Mas se... aqui em Brasília, as pessoas falam, porque, como você falou agora, por que você não candidata a governador de Brasília? Eu digo, olha, eu não tinha, assim, não era uma coisa que estava no meu horizonte, né? Mas fiquem abertos. Como eu lhe disse agora há pouco, o Partido Novo, que eu, mais uma vez, agradeço a direção nacional e a direção de Brasília, uns jovens brilhantes que estão muito bem entrosados, né? Eu creio que o Novo fará uma diferença no Brasil. Eu acho que são os candidatos, né? Os candidatos para... Eu já falo em termos de eleição, Entendi. né? Que serão eleitos, né? E também fará a diferença em Brasília, isso eu não tenho dúvida. Então, doutor Sebastião, muito obrigada. Aqui, gente, mais um Ponto X. Agradeço a presença de vocês. Compartilhem, vamos mostrar essa conversa, esse bate-papo tão legal, tão interessante, com a presença do nosso futuro senador aí por Brasília. E eu me desculpo, viu, Fátima, pela voz, porque hoje eu não estou até muito bem, eu estou muito cansado, né? Não, mas o senhor falou bem. Mas eu vim aqui pelo compromisso com você. Deixo um abraço a toda a sua audiência e nós nos vemos toda semana. Eu sei, o senhor foge, ele foge de mim. Quando ele me vê, ele foge. Então, gente, tchau, até amanhã, até breve.